Não é uma patologia exclusiva do diabetes tipo 1, então lá, aqui vai mais um conceito importante. Cetoacidose diabética ocorre no tipo 1 e no tipo 2. Estado hiperosmolar hiperglicêmico só no tipo 2. Cetoacidose diabética, tipo 1 e tipo 2. Mais comum no tipo 1. Diabetes tipo 1, aquele diabetes autoimune, por falência pancreática precoce, lesão de célula beta. Tá? Esse paciente faz mais cetoacidose, mas eu posso ter cetoacidose no tipo 2. Quando eu faço cetoacidose diabética no tipo 2, o quadro costuma ser catastrófico, costuma ser grave. Estado hiperosmolar hiperglicêmico, patologia exclusiva do diabetes mellitus do tipo 2. A gente vai ver que o perfil de paciente é muito diferente, tá? Então, o conceito de paciente, diabetes tipo 1, jovem, cetoacidose. Diabetes tipo 2, estado hiperosmolar hiperglicêmico, um quadro subagudo, arrastado, idoso, com uma provável infecção e pouco acesso à água. Cetoacidose diabética, quadro de evolução rápida. Estado hiperosmolar hiperglicêmico, quadro de evolução subaguda. Cetoacidose diabética, horas a dias, afinal eu não tenho insulina sendo produzida. Estado hiperosmolar hiperglicêmico, dias a semanas de evolução. Quando vocês virem um paciente com estado hiperosmolar a primeira vez, vocês vão ver que é clássico. É o idoso que tem algum quadro demencial, ou que ele tem um quadro neurológico, por exemplo, um AVC, que o restringiu ao leito, um quadro ortopédico, uma fratura, alguma coisa que o restrinja ao leito e que diminua o seu acesso à água. Ele tem diabetes, o controle não é legal, ele faz uma infecção e, de maneira subaguda, vai evoluindo com hiperglicemias mais graves. Outro conceito interessante, né? Por isso que é muito legal tratar a cetoacidose. Embora seja uma emergência hiperglicêmica, guardem isso para a vida de vocês. A glicemia não é o problema da cetoacidose diabética. É a acidose metabólica que mata o paciente. Como a gente vai ver, o critério diagnóstico para a cetoacidose é uma glicemia acima de 250. Com certeza nós temos parentes que estão comendo bolo, comendo pão por aí, que estão com a glicemia de 300 e estão muito bem. Isso já nos faz inferir que na cetoacidose diabética o problema não é a glicose. Guardem isso. Não tenham uma teoria glicocêntrica para a cetoacidose diabética. Já no estado hiperosmolar, a glicose tem uma importância maior, porque ela eleva a osmolaridade. Tá? Agora, na cetoacidose diabética, o problema é a acidose metabólica. O que vai matar o seu paciente é a acidose metabólica. Se preocupe com a gaso, não com o destro. Tá? Muito pelo contrário, evite hipoglicemia. Tudo bem? O que mais causa cetoacidose diabética? Omissão da insulinoterapia. Isso é no Brasil, é na Dinamarca, é nos Estados Unidos, é em Marte, é em Plutão, em qualquer lugar. A cetoacidose diabética ocorre por parada, omissão da insulinoterapia. Não é algo que seja porque nós somos um país mais pobre e aqui o entendimento é mais difícil. Na verdade, isso ocorre em qualquer lugar. Só para que vocês tenham uma ideia, a média de hemoglobina glicada mundial de diabéticos tipo 1 é 9. Tá? Então, isso não é um problema exclusivamente por causa do nível sociocultural e porque o perfil do diabético tipo 1 tende a ser um pouco mais complicado. A idade de diagnóstico é muito precoce, então o entendimento da doença é mais difícil. Muitas vezes, há omissão da insulinoterapia por muitos fatores, por vergonha, inclusive social, de aplicar insulina, pelo perfil, às vezes, é um paciente mais adolescente, mais jovem, que acha que aquilo não vai acontecer nada. Então, guardem que este é o principal conceito. Muitas vezes vocês vão chegar com cetoacidose diabética grave na sala de emergência e não vão achar infecção. O paciente simplesmente parou de tomar insulina, de aplicar a insulina recentemente. E como há uma deficiência absoluta de insulina nesses pacientes tipo 1, em horas, você já entra em cetoacidose diabética. Tá? Esse é o conceito que fica. Tudo bem? Claro que em todos os pacientes você deve buscar quadros infecciosos, então eu tenho que fazer um rastreio também com raio-x de tórax, urina tipo 1, para que haja a busca de um fator infeccioso, tá? Então, mas a maioria dos casos, até 65% dos casos em diabetes tipo 1, é por simples parada da insulinoterapia.
Problemas com o uso de bomba de infusão também ocorre, pessoal. Cada vez mais vem aumentando o uso de bombas de infusão subcutânea de insulina. E, às vezes, como esse paciente, na insulina, na bomba de infusão subcutânea, a insulina que se utiliza é a ultra rápida, tá? Lispro, Asparte, glulizina. Se acabar a pilha e ele não vê, cetoacidose diabética. Nós já tivemos alguns casos de cetoacidose diabética, como etiologia, acabou a pilha da bomba de infusão, por mais absurdo que isso possa acontecer, tá? Então, lembre-se que você não precisa ficar 5 dias sem insulina para fazer cetoacidose. Muitas vezes, algumas horas já é mais do que suficiente para o quadro começar, tá? Abuso de substâncias é extremamente comum, álcool e drogas, e a primodescompensação. Eu sempre falo para os meus pacientes tipo 1 que eu perdoo uma cetoacidose deles, a primeira, quando ele nem sabia ainda que era diabético. Tá? Abrir o quadro com cetoacidose é raro, mas pode acontecer. Tá? Pode acontecer sim. Tudo bem? Bom, mais uma vez aquele conceito de contrarreguladores para lá e para cá. O que tem que saber o médico ali na sala de emergência? Por que um paciente faz cetoacidose? Se eu tenho cetoacidose, pessoal, eu tenho uma deficiência absoluta de insulina. Se eu tenho deficiência absoluta de insulina, olhem que interessante, a cascata se desvia toda para a gliconeogênese, ou seja, a formação de glicose por substratos não carboidrato. Então, eu pego proteína, pego gordura e formo glicose. Eu desvio a cascata para a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio hepático. Mas onde que está a mortalidade da cetoacidose diabética? Está aqui na lipólise. Notem aqui no normal a insulina e o seu contrarregulador mais clássico, que é o glucagon. Tenho uma homeostase aqui se balanceando. Na cetoacidose, eu tenho deficiência absoluta da insulina. Eu não produzo nada de insulina, muito pouco. Há uma falência de massa de célula beta acima de 90%, 95%. Eu não tenho efeito regulatório, eu só tenho efeito contrarregulatório. O que vai acontecer? Além da gliconeogênese e da glicogenólise, eu vou ter lipólise. E por que isso é importante? Porque a quebra dos ácidos graxos e glicerol vai dar origem aos corpos cetônicos. E aí, o aumento do anion gap pelo ácido acetoacético e, principalmente, o ácido beta-hidroxobutírico. Tá? O que vocês têm que entender, então? Tipo 1, embora a gente saiba que possa ocorrer no tipo 2, mas o conceito clássico é diabético tipo 1, por algum motivo não está utilizando insulina ou tem algum quadro de insulinopenia associada a sepse, drogadição e por aí vai. Este paciente não tem o efeito regulatório da insulina, desvio da cascata para os contrarreguladores, glicogenólise, gliconeogênese e lipólise. Lipólise, aumento de ácidos graxos, formação de 2 ácidos principais. Existem outros, mas os cetoácidos principais são ácido acetoacético e ácido beta-hidroxobutírico. Queda do pH, acidose metabólica com anion gap aumentado. E o paciente morre de acidose metabólica. Lembra lá do 5H, 5T do ACLS? Tem um Hzinho de acidose. Não tem um Hzinho de hiperglicemia. Entenderam? Então, a acidose metabólica é que mata o paciente em cetoacidose diabética. Então, esse é o outro conceito para vocês entenderem que o problema aqui é o pH, é o bicarbonato, e não a glicose. O mecanismo é esse, lipólise por desvio de contrarreguladores e liberação desses 2 ácidos. Esses ácidos vão ter queda do pH, consumo de bicarbonato e vão levar às complicações da cetoacidose diabética. Tudo bem? Esses corpos cetônicos, produzidos em grande quantidade, é que são os responsáveis pela gravidade da cetoacidose diabética. Tudo bem? O exame físico desses pacientes é um exame físico muito típico. Tá? É aquele paciente que chega desidratado, não existe cetoacidose sem desidratação. Tá? Os mecanismos de desidratação são múltiplos, tanto pela taquipneia de Kussmaul, perda respiratória de água, quanto pela diurese osmótica, pelo excesso de glicose na urina, quanto pela desidratação intracelular, porque você tem aumento da osmolaridade plasmática pela hiperglicemia. Então, eu tenho diversos mecanismos que o paciente estará desidratado. Por isso que eu falei para vocês, a conduta inicial sempre será uma hidratação adequada,
já salva o paciente até que ele possa ser avaliado num serviço de referência. Tá? Não se preocupe em insulinizar esse paciente precocemente, sem ter todos os dados na sua mão. Tá? Taquicardia, obviamente, multifatorial, mas principalmente pelo quadro de desidratação. O hálito cetônico pela produção de cetoácidos, então você vai ter aquele hálito de maçã podre mesmo. Tá? A taquipneia de Kussmaul. Então, lembra, acabamos de ver nos distúrbios ácido-base que se eu tenho um distúrbio primário metabólico, a compensação é respiratória. Se eu tenho uma acidose metabólica, meu sistema tampão bicarbonato CO2 vai me gerar hiperventilação, tá? Para tentar compensar o pH. Então, também, conforme vai avançando o quadro, você vai tendo uma taquipneia de Kussmaul, tá? É um quadro bem típico. Hipotensão não costuma ser o mais comum na chegada, porém pode ocorrer por desidratação grave e se tiver sepse associada. Conforme a osmolaridade plasmática vai subindo, eu posso ter alterações de nível de consciência, porém, o mais comum de alteração de nível de consciência é uma complicação iatrogênica, que é o edema cerebral por uso incorreto da insulinoterapia, muito mais comum em crianças e mais grave também. Tá? Então, o rebaixamento de nível de consciência não é comum na abertura do quadro de cetoacidose diabética. Pode ocorrer se você insulinizar errado, falaremos do edema cerebral como complicação, tá? Ou se o paciente tiver um quadro infeccioso de meningite, alguma coisa assim, mais comum na criança e, portanto, muito mais grave. Tá? A tendência é que a alteração de status mental ocorra muito mais no estado hiperosmolar do que na cetoacidose diabética. Tá? E aqui para lembrar da dor abdominal, o falso abdômen agudo. Não é incomum vocês terem apendicites brancas em pacientes com cetoacidose diabética. Graças a Deus essa prática tem caído, mas muitas vezes você tem um pseudo-abdômen agudo, você tem irritação peritoneal do peritônio parietal por causa da acidose. Tá? Então, criança, dor abdominal, descompressão dolorosa em fossa ilíaca, faça um destro. Veja se não é uma descompensação glicêmica, tá? Pode dar pseudo-abdômen agudo, tudo bem? O exame físico, sempre buscar aí um foco infeccioso, embora saibamos que o mais comum é a descompensação relacionada à parada do uso da insulina, tá? E o rápido diagnóstico e o tratamento adequado deixa a mortalidade da cetoacidose diabética muito pequena. Como eu falei, em grandes serviços, a mortalidade é menor do que 5%, no nosso serviço ela é menor que 1%. Então, a gente tem um bom resultado, porque o tratamento é feito de maneira rápida e, como eu disse, é gratificante demais tratar a cetoacidose diabética. Quem que é o perfil? O paciente jovem, ele tem drive fisiológico, ele tem coração bom, ele não tem insuficiência renal, geralmente é um adulto jovem ou até uma criança. Então, ele responde bem, o prognóstico é ótimo. É extremamente gratificante tratar a cetoacidose, tá? Os fatores de mau prognóstico, os extremos etários, obviamente, hipotensão e a hiponatremia. Né? A hiponatremia, em geral, pessoal, é um fator de mau prognóstico. Né? Em doenças como a insuficiência hepática, a insuficiência cardíaca, a gente já tem demonstrado que é mau prognóstico aqui também, tá? Para fazer diagnóstico de cetoacidose diabética, eu digo que tem que ter ceto, tem que ter acidose e tem que ter diabética. O que é isso? Eu tenho que ter presença de corpos cetônicos, ou na urina ou no plasma. Cetonúria maior do que 2 cruzes na urina, tá? Porque apenas pelo jejum prolongado você pode fazer corpos cetônicos na urina, então tem que ser mais do que 2 cruzes. Ou cetonemia positiva de acordo com o valor de referência do seu serviço. Em geral, as fitas de cetonemia acima de 1,5 milimol por litro são cetonemias positivas. Então, eu tenho que ter ceto. Eu tenho que ter acidose, portanto, pH plasmático abaixo de 7,3. E eu tenho que ter diabética. Eu tenho que ter alguma hiperglicemia. Então, tem que ter ceto, tem que ter acidose, tem que ter diabética. Cetonemia ou cetonúria, pH menor que 7,3 e glicose acima de 250, certo? Esses são os parâmetros diagnósticos. Porém, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, o paciente pode chegar para você com cetoacidose diabética e euglicêmico, ou até hipoglicêmico. O que isso significa? Provavelmente foi feito insulina de maneira iatrogênica em algum serviço de origem.
tá? Então, por isso que vocês não devem insulinizar endovenoso pacientes nos postos de saúde e nas unidades de pronto atendimento, porque você ainda não tem os eletrólitos adequados para tomar essa conduta. Então, às vezes, não fechou critério, a glicose está 180. Aí você vai ver, foi feito 10 unidades de insulina regular endovenosa no serviço de origem. Então, isso pode ser uma causa de confusão no diagnóstico inicial, tá certo? Geralmente, a glicose na cetoacidose, ela é um pouco mais baixa, mas ela pode chegar até valores de 800, até de 1000, tudo bem? Mas, em geral, ela tende a ser mais baixa. Por isso que o critério joga para glicemia acima de 250. Tudo certo? Bom, até recentemente, pessoal, usava-se apenas a medida da cetonúria na avaliação diagnóstica da cetoacidose diabética. Hoje, a maioria dos serviços das pessoas que estão nos assistindo já tem a fitinha de cetonemia. Mas, às vezes, lugares mais afastados têm apenas a cetonúria como critério diagnóstico, tá? E quem é medido ali é o ácido beta-hidroxobutírico, através da reação com nitroprusiato de sódio, tudo bem? O ácido beta-hidroxobutírico não era dosado, tá? O que acontece? Muita gente, por que eu estou falando isso? Muita gente utiliza urina 1 como controle de cetoacidose diabética. E as reações de nitroprusiato, por conversão do beta-hidroxobutirato, tendem a piorar a cetonúria durante a evolução do tratamento. Guardem isso. As fitas de cetonúria, elas não medem o beta-hidroxobutirato, que é o principal corpo cetônico. Durante a evolução do tratamento, a cetonúria piora. Isso não significa piora clínica, significa melhora clínica. Então, cetonúria serve apenas para diagnóstico, não serve para evolução de critério de cura, né, de descomplicação da cetoacidose diabética. Guardem isso, tá? O que a gente deve dosar sempre? Função renal, então, elevação de escórias nitrogenadas por desidratação é comum. E este conceito eu também gostaria que ficasse, pessoal. Eu posso ter leucocitose sem ter infecção na cetoacidose diabética. Por quê? A gente sabe que esse paciente está desidratado, a gente sabe que esse paciente tem uma tendência a ter liberação adrenérgica e, por si só, eu tenho leucocitose e, às vezes, até com desvio, tá certo? Por uma liberação de contrarreguladores, catecolaminas e cortisol, principalmente. Eu posso ter leucocitoses até 25.000 sem evidência de infecção. Então, às vezes está lá, nossa, mas tem 20.000 leucócitos e a proteína C reativa está baixa, raio-x normal, urina não tem sinal de infecção. Procura e não acha. Pode ser só pela cetoacidose diabética, tá? Quando a leucocitose ultrapassa 25 a 30.000, provavelmente tem sepse associada, tudo bem? Mas eu posso ter graus variáveis de leucocitose sem necessariamente significar infecção, tá? Gasometria arterial, obviamente, que a gente vai precisar. E a urina, além de ser um demonstrativo da presença de cetonúria, pode ser um marcador de foco infeccioso. Sódio, pessoal. O sódio corporal total sempre estará elevado. O sódio corporal, não necessariamente o sódio no plasma, tudo bem? O sódio sérico, ele pode estar alto ou até baixo. Se ele estiver aumentado, eu tive uma perda de água maior do que a perda de sódio. Extremamente desidratados os pacientes chegam, lembra disso. Se o sódio estiver baixo, pode ser dilucional ou uma pseudo-hiponatremia. Pode ser associado ao fato do paciente estar hiperglicêmico. Por isso é que nós temos a fórmula de correção do sódio pela glicose. Falaremos disso um pouquinho mais para frente. Potássio, pessoal. Potássio é fundamental. Talvez um dos slides mais importantes da aula. Guardem que quanto maior o grau de desidratação, menor será o potássio corporal desse paciente. Lembrando, desidratação já ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Liberação de aldosterona, né? Estímulo lá no aparelho justaglomerular pela renina e liberação pela camada glomerulosa da adrenal da aldosterona. Ela vai no néfron distal, no túbulo contorcido distal e reabsorve sódio para reabsorver água.
Só que o que eu pago como pedágio? Lembra do princípio de eletroneutralidade? Se eu reabsorvo uma carga positiva, eu preciso perder uma carga positiva para que se mantenha a eletroneutralidade. Então, o conceito também que fica é todo estado de desidratação tende a ter uma diurese rica em potássio. Portanto, o potássio corporal, o pool de potássio corporal estará sempre baixo na cetoacidose diabética. Nós acabamos de ver que a desidratação é marcante no quadro. Então, se o potássio corporal está baixo, e quanto maior o tempo de desidratação, mais baixo será o potássio, como você, sem saber o valor real da calemia, vai insulinizar o paciente no pronto atendimento? Se você entrar com insulina endovenosa, e esse paciente tiver um potássio de 2, 2,5, o que vai acontecer pelo próprio mecanismo da insulina? Não é utilizada a insulinoterapia em soluções polarizantes? Ela joga aquele pouco potássio para dentro da célula, causa uma hipocalemia grave e parada cardiorrespiratória. Quanto mais grave a desidratação, menor é o pool de potássio corporal. E lembre-se que o potássio corporal não tem relação direta com o potássio sérico. A própria acidose metabólica pode manter o potássio um pouquinho mais alto, mesmo o potássio corporal estando baixo. Então, isso é prognóstico também. Se você pega uma cetoacidose diabética já com potássio sérico baixo, significa que ela está há mais tempo ocorrendo, ela é mais grave e a desidratação é mais intensa. Porque eu já tive grande ativação do sistema renina-angiotensina e já perdi muito potássio pela urina. Então, outro conceito que eu quero que fique: todo paciente com suspeita de cetoacidose diabética só poderá ser insulinizado após a medida do potássio sérico, porque o potássio corporal sempre estará baixo e existe uma tendência à hipocalemia durante o período de desidratação. Você não pode, mas eu vou fazer um eletro e se não tiver um DAU, eu vou heroicamente fazer insulina. Gente, não é assim. Você pode ter hipokalemias graves sem insulina.